Vamos começar agora com uma leitura que vem de Mateus capítulo 13, do versículo 24 a 30, uma parábola que Jesus ensinou. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que se separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nessa parábola, um homem plantou semente boa. Mas o inimigo entrou e plantou outra semente para estragar os produtos do trigo deste homem. Quando os servos do homem descobriram o que tinha acontecido, deram a sugestão: vamos arrancar o joio e deixar só o trigo. E o homem não deixou. Ele falou que assim ia estragar também o trigo dele, que seria necessário deixar essas plantas crescerem juntos até o dia da colheita, onde ia separar, queimar o joio e guardar o trigo. Ouvindo esta parábola, até hoje, muitas pessoas usam esse ensinamento de Jesus para dizer que nós devemos tolerar pecado na igreja, que nós não devemos agir para tirar do meio de uma igreja as pessoas que vivem na prática do pecado. Dizem que devemos deixar o joio, que só no final Deus vai separar e Ele vai julgar. É verdade que Deus vai julgar no final, e com certeza, mesmo no meio das igrejas, Ele vai achar algumas pessoas que não pertencem a Ele. Mas o ensinamento desse trecho é outro. E não devemos distorcer esse ensinamento para negar a importância de outros ensinamentos de Jesus e seus apóstolos. Quando as pessoas usam esta interpretação, estão esquecendo da explicação que Jesus deu. No próprio capítulo aqui, capítulo 13 ainda, no versículo 38, Jesus está explicando agora esta parábola, quando ele diz: o campo é o mundo. Ele não disse o campo é a igreja. Se fosse a igreja, realmente ele estaria dizendo: deixe o joio no meio do trigo na igreja. Mas ele diz que o campo é o mundo. E o ponto do ensinamento aqui fala sobre a nossa vida no mundo. Mesmo os cristãos hoje convivem com pessoas que não respeitam a palavra de Deus. Não temos como fugir e sair do mundo, nós temos que conviver com estas pessoas até o dia final, quando Deus vai fazer a separação. Foi isso que Jesus disse quando ele orou em João capítulo 17, e disse no versículo 15 e 16 ao Pai sobre os apóstolos: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Os servos de Jesus foram santificados, mas não tirados do mundo. Mas na igreja é diferente. Quando se fala da igreja e não do mundo, nós observamos a necessidade de fazer uma diferença, uma separação, onde a própria igreja rejeita aqueles que persistem no pecado. Tem vários ensinamentos no Novo Testamento sobre isso. Eu vou citar 2 capítulos que tratam do assunto. 1 Coríntios capítulo 5 fala sobre o problema de um pecador na igreja que se recusava a se arrepender, praticava abertamente o seu pecado e trouxe assim vergonha sobre os cristãos. Embora alguns deles se achavam muito tolerantes e talvez não achavam necessário agir, Paulo pensou de outra maneira. Ele disse aqui, lendo só alguns versículos, no versículo 3, por exemplo, ele disse que já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne. Palavras fortes que ele usa.
Mais para frente, ele diz, no versículo 7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. E ainda no versículo 11, agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Ele proibiu o envolvimento social, a associação entre o cristão fiel e aquele que já abandonou o caminho de Deus e voltou à vida do pecado. Outro trecho que trata do mesmo assunto é 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, onde Paulo também dá um conselho importante para qualquer servo, qualquer igreja que serve ao Senhor. Ele disse no versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Aqui ele não fala de deixar o joio crescer no meio da igreja. Ele fala de rejeitar, de se apartar, de se afastar daquelas pessoas que persistem no pecado. É o mesmo ensinamento que encontramos no Apocalipse, capítulo 2. Quando Jesus enviou cartas às várias igrejas da Ásia, ele não deixou o pecado continuar desta forma, e quando o homem fez isso, ele criticou as igrejas que agiam desta forma. Capítulo 2 do Apocalipse, no versículo 20, ele diz, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A igreja tolerava uma pessoa no meio que estava pecando e incentivando o pecado, e Jesus condenou esta igreja por isso. A igreja hoje deve ser um grupo de pessoas santificadas. Deve procurar manter essa santidade diante de Deus, corrigindo o pecado na vida de cada pessoa e, se necessário, quando alguém persiste no pecado, chegando ao ponto de expulsar essa pessoa. Palavra forte? Com certeza, mas é a palavra bíblica. 1 Coríntios, capítulo 5, no final do capítulo, versículo 13, Paulo disse, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Precisamos amar a Deus, ter zelo para com Deus, para fazer tudo o que Ele manda, tudo o que Ele ensina. E se chegar a necessidade de expulsar alguém que persiste na prática do pecado, vamos amar a Deus o bastante para fazer exatamente o que Ele ensina. O que devemos fazer quando tem alguém na igreja que persiste no pecado? Devemos agir para manter a pureza do povo de Deus.